Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula sobre retas voltada para a geometria analítica do ensino superior. Eu sou o professor Guilherme, estou com o curso completo de geometria analítica e álgebra linear aqui no YouTube e nesse vídeo nós vamos falar sobre retas. Será um vídeo um pouco mais longo porque eu quero fazer a equação vetorial, a equação paramétrica, assimétrica, reduzida, enfim, esgotar esse assunto de retas e... Aí, caso você veio aqui procurando algum desses assuntos em particular, aqui embaixo tem cada momento que eu estou tratando se é equação vetorial, simétrica, paramétrica e assim por diante, além de exercícios aí pelo canal. Então, o que nós vamos fazer agora será começar a entender o que é uma reta na geometria analítica e a partir disso começar a deduzir as outras equações. Vamos lá? Então, eu quero falar um pouco sobre essa questão de retas e eu preciso ter em mente o seguinte... como eu faço para definir uma reta? Essa é a primeira pergunta que a gente tem hoje. Como que a gente define? Que tipo de objeto eu tenho que ter para eu definir uma reta? Definir significa especificar bem que eu estou tratando da reta A e não da reta B. Que eu estou falando de uma reta em específico. Nós iremos concluir agora nesse começo que eu precisarei de um ponto e um vetor. E esse vetor será chamado de vetor diretor. Vamos fazer esse desenvolvimento central no quadro e deduzir essa primeira, que é chamada de equação vetorial? Daí a gente volta para o slide. Vamos lá? Então eu fiz uma pergunta para você. Pedi para você pensar como que se define uma reta. Que tipo de objeto você precisa para definir uma reta? Não adianta você apontar para uma qualquer e dizer, a reta está aqui. Mas eu vou fazer um desenho de uma qualquer mesmo assim, ó. Ela está aqui. Como que eu defino uma reta para dizer que eu estou falando dessa e não de qualquer outra infinidade que existe por aí? Que elementos eu preciso, de preferência elementos da geometria analítica, que possam me indicar a reta? Então, nós sabemos que a reta ela é composta de pontos. Eu vou marcar um ponto aqui, chamado de ponto A. Então, o ponto A é um ponto que pertence à reta. Eu sei que A pertence à reta. E ele tem coordenadas conhecidas. Eu vou colocar aqui que o A tem coordenadas x1, y1, z1. Então, eu tenho um ponto aqui, ponto A. Já sei disso. Ah, professor, se eu tiver dois pontos, defino uma reta. É verdade. Mas aqui no ensino superior, a gente precisa de uma estratégia um pouco diferente. Porque, embora dois pontos definam uma reta, é verdade, o que acontece aqui é que, às vezes, essa estratégia não é muito boa aqui. Então, eu vou pensar o seguinte. Tem um ponto. Imagine um ponto na tua cabeça em um local. Preciso dizer qual que é a reta. O que está faltando para eu diferenciar, sabendo que ela passa no ponto, que eu estou falando de uma reta que vai para lá e não para cá, por exemplo. Ou que vai para frente. O que eu preciso é de uma direção. Quem pode me dar direção é um vetor chamado de vetor diretor. Que ele vai estar na direção da reta. E eu vou chamar esse vetor diretor de V, ó. Por que eu estou colocando ele aqui embaixo? Só para indicar, ó, que é o vetor diretor. Então, olha só, o vetor diretor V, ele indica para mim a direção da reta. Se eu definir esse vetor, a reta está bem definida. Não tem como eu pensar de outra reta. Eu fixei um ponto. Opa, existem infinitas possibilidades. Defini uma direção e um ponto, achei a reta. Ah, defini só a direção. Aí não vale, né? Você poderia estar com a reta em vermelho, mas outras mais abaixo ou mais acima. Você precisa concluir isso para a gente avançar bem. Que um ponto e um vetor diretor é o suficiente para eu definir uma reta. O vetor diretor, o V, ele será definido por suas coordenadas. Vamos chamar ABC. A gente padroniza em geometria analítica, embora tenha alguns autores que façam uma bagunça, mas a gente coloca, ó, vetor diretor ABC, diretor não quer dizer que manda, ou pode dizer que manda também, mas diretor é o que dá a direção, e o A é o ponto, que está marcado aqui. Bem legal, fechou, já entendemos isso. Então, vetor diretor é isso, ponto é um ponto qualquer. Basta um qualquer, basta um vetor diretor. O que seria agora uma equação da reta? A equação é uma propriedade que todos os elementos da reta possuem. Então é alguma coisa que tem que acontecer com qualquer ponto da reta que não aconteça com os pontos que não estejam na reta. Isso é uma equação de um objeto.
Uma equação de circunferência, por exemplo, é uma propriedade que todos os pontos da circunferência têm e que os que não são da circunferência não têm. Olha só que interessante. Então, quero fazer um teste aqui para verificar a seguinte pergunta. O ponto P de coordenada x, y, z, qualquer ponto que seja, pertence ou não à reta R? Essa é a pergunta que eu quero validar. Quando eu falo de equação da reta, é isso que eu quero. Eu quero uma equação, uma propriedade, um teste que indique para mim se o ponto que eu estou analisando pertence ou não à reta. Esse ponto não tem restrição. Ele pode ser qualquer um do espaço. Aqui eu estou no espaço, não estou no plano. Posso ter qualquer ponto que eu queira. Então eu tenho que imaginar duas situações. O que pode acontecer com o ponto P? Pode ser que o ponto P esteja dentro da reta, esteja contido na reta. Nesse caso, o teste que eu vou desenvolver terá que indicar algo que fale, opa, esse ponto está na reta. Pode ser que esse ponto não esteja na reta, esteja em outro lugar aqui. Vou colocar P estrelinha, para indicar um ponto que não está na reta. O que eu tenho que fazer esse teste? Eu tenho que perceber que esse teste vai ter que me indicar que esse ponto não está na reta. Olha só que interessante. Vou fazer uma construção geométrica. O ponto A, garanto para você, está na reta. Foi o ponto que a gente usou para começar o raciocínio. Posso criar um ponto A, um vetor, ligando A até o ponto que eu quero testar, se está ou se não está na reta. Posso conectar ao ponto quando ele está e quando ele não está. Aqui eu estou fazendo dois testes ao mesmo tempo. Um ponto que está, outro que não está. O que acontece quando o ponto P está na reta? Perceba que eu construí o vetor A até P, e quando ele está na reta, esse vetor ele é paralelo ao vetor diretor. Olha que interessante. Quando o ponto P está na reta, o vetor AP tem a mesma direção do vetor diretor. Poderia até ser o vetor diretor, inclusive. Quando o ponto P não está na reta, a construção do vetor AP me gera um vetor que não é paralelo à reta V. Ora, o teste de paralelismo, que a gente já conhece de outros momentos, é justamente a minha verificação se um ponto P pertence ou não à reta. Então, a equação vetorial da reta nada mais é que um teste de paralelismo. Olha só que legal! Então, eu vou reescrever esse teste de paralelismo. Quando essa construção acontece, eu digo que pertence à reta. Opa! Dizer que dois vetores são paralelos significa dizer que existe um múltiplo de um, vou chamar esse múltiplo de T, você pode chamar de K se quiser, que gera o outro. Quer dizer, a operação de multiplicação por escalar estica ou encurta o vetor V e chega no vetor AP. Afinal, a multiplicação por escalar, tema aí do curso, ele é uma operação que não muda a direção do vetor. Por isso que o resultado pode ser, quando o ponto P está na reta, gerará um vetor que é paralelo ao vetor diretor. Opa, começou a ficar interessante. Inclusive o curso de Geometria Analítica, a partir de agora, fica muito interessante. Porque antes, a gente falava de quais são as operações, aquilo é meio chato mesmo. E aí, o que é um espaço vetorial? Meu Deus. Agora não, agora a gente tem que começar a analisar objetos. E daqui tirar sentido usando aquelas ferramentas. Produto escalar, produto vetorial, produto misto são ferramentas. Agora a gente está começando a pensar matematicamente. Beleza. Será que eu posso reescrever essa equação de outra forma? Claro, né? Afinal, eu já sei que isso é P menos A igual a T vezes V. Ou, se você quiser, ó, P é igual a A mais T vezes V. Essa equação que eu acabo de escrever para você é chamada de equação vetorial da reta. Ela é um teste para indicar se um ponto pertence ou não pertence à reta. Nesse caso, já vimos, o vetor V é chamado de vetor diretor, o que mais da reta R, e o que eu esqueci? O T é parâmetro, pode ser chamado de parâmetro aqui sem problema nenhum. Deduzimos a equação do vetor diretor. Isso aqui que eu fiz para você tem que fazer sentido. Se não fizer,
As próximas equações que a gente vai ver serão, assim, meio maçantes. Você vai ficar, não vai entender por que elas aparecem. O porquê de gerar uma equação da reta é a condição de paralelismo, que tem que ser observada quando o ponto P que você vai testar pertence à reta, e não é observada quando o ponto P não pertence à reta. Começou a ficar interessante, né? Vamos em frente. Então, como nós vimos, para determinar uma reta, nós sempre precisamos de um ponto fixo e um vetor diretor. E aí, a equação, na verdade, toda equação é uma propriedade que aquele objeto que você está analisando tem. Nesse caso, que o ponto qualquer do espaço, XYZ, pertence ou não à reta. E nós vimos a construção geométrica. Basta garantir que o vetor construído de A até P seja paralelo ao vetor V. Quando isso acontece, nós diremos que o ponto P pertence à reta. Caso contrário, não pertence à reta. Então, a equação nada mais é que um teste para verificar se um determinado ponto pertence ou não àquele objeto. Então, vamos fazer um primeiro exemplo de como determinar a equação vetorial. Você vai ver que é fácil. Eu tenho uma reta, R, que passa por um ponto conhecido, o ponto A de coordenadas 1, menos 1 e 4, e tem a direção do vetor V, vetor diretor 2, 3 e 2. Vamos determinar a equação vetorial dessa reta agora. Então, o exemplo pede para a gente entender melhor como é a equação vetorial, que a gente determina a equação vetorial de uma reta que eu sei que passa no ponto A, e tem como vetor diretor esse daqui. Aqui tem algumas coisas interessantes. Embora eu tenha escrito esse vetor diretor, ele não é a única possibilidade. Qualquer múltiplo tem a mesma direção. Então também é vetor diretor da reta que eu quero tratar. Afinal, eu estou tratando uma reta aqui qualquer, embora ela esteja no espaço, isso aqui já é o suficiente. Eu tenho um vetor diretor V. Se eu pegar o vetor 2V, dá na mesma, eu terei o vetor diretor. A equação que eu vou obter é diferente, de forma que é muito difícil fazer um gabarito de geometria analítica. Nossa, como é difícil. Porque as equações são infinitas. Tem um critério para a gente ver se a gente chegou na certa, mas tem várias possibilidades. A equação vetorial daqui está aqui. Percebe que nessa construção já não está mais tão claro a questão do paralelismo. Ela já tem uma camada de abstração. Mas eu vou verificar qual que é a equação da reta. Horas. Direto. Olha só que interessante. Eu encontro pontos da reta P somando o A, que tem coordenadas 1, menos 1 e 4, mais T vezes o vetor diretor 2, 3 e 2. Então, tá aí, ó. Eu passei o ponto, eu estou aqui no ponto P. Avancei uma vez o vetor diretor, chego num outro ponto que está na reta. Avancei 2 vezes, outro ponto que está na reta. Avancei 3 vezes, recuei uma vez, recuei meia vez, sempre estarei num ponto que pertence à reta. Então essa equação é a equação vetorial do exemplo que eu quero tratar. E olha que legal, eu sei que esse ponto pertence à reta. T igual a 0 é um parâmetro válido, que gera o próprio ponto P. E sei que o multiplicador de T são as coordenadas do vetor diretor. Não perca essa ideia quando a gente analisar o próximo caso, que são as equações paramétricas. Bora! Então, se você chegou até aqui, já deve entender que a equação vetorial da reta nada mais é que um teste de paralelismo entre um ponto que você conhece da reta e um outro ponto que você quer verificar se pertence ou não à reta. A esse vetor, nós fazemos o teste de paralelismo ao vetor diretor. Legal. Só que essa forma de escrever a reta não é a mais simples que há. Existem outras. Então, nós vamos ver agora uma forma chamada de equação paramétrica, que você vai ver que é a mesma coisa, reescrita de uma forma diferente. O interessante dessa análise é que nós, em matemática, escrevemos equações mais simples para reproduzir, para representar conceitos. Entretanto, quando nós simplificamos a escrita, o grau de abstração fica maior. O que isso significa? Que cada vez mais, equação a equação, nós vamos ficando mais distantes desse entendimento intuitivo do paralelismo do vetor AP ao vetor diretor. Mas nós precisamos de uma forma mais simples. A mais simples que há é a equação reduzida lá na frente, aquela que a gente vê no ensino médio. Mas vejamos agora a equação paramétrica. Então eu escrevi aqui a equação vetorial, a gente vai sair da equação vetorial e determinar a equação paramétrica.
Vamos olhar o que cada um desses objetos? Porque essa equação que eu escrevo aqui, na prática, até o momento, ela independe do sistema de referência. Se eu colocar sistema de referência, vamos colocar em 3 dimensões, a equação começa a mudar um pouco. Eu vou colocar assim, ó. O A tem coordenadas x1, y1, z1, então é conhecido. O vetor diretor V, eu vou chamar de ABC. Então, ele é conhecido também, isso que eu quero dizer. Agora, o P é um ponto que eu quero testar se está ou não está na reta. E é isso daqui. Como a gente deduz a equação paramétrica? É simples. Basta eu substituir as coordenadas na equação vetorial. E é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou substituir essas coordenadas aqui. Vai ficar assim, ó. X, Y e Z, que é a coordenada do P. A coordenada de A, x1, y1, z1, mais t vezes a, b, c. Perfeito. Escrevi aqui a equação. Agora, essa equação, na verdade, é a equação vetorial, mas ainda escrito agora já em termos de coordenadas. Qualquer passo intermediário também é a equação da reta, mas às vezes são equações da reta que não são muito interessantes, não são usualmente utilizadas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vê aqui que eu tenho uma soma de vetores e uma multiplicação? Então, eu vou somar tudo e aqui eu tenho uma igualdade, eu vou igualar. Posso escrever isso aqui assim, ó. A primeira coordenada desse vetor, que é o x, será igual ao x1 mais t vezes a, ou a vezes t, tanto faz. O y, que é a segunda coordenada, será y1 mais t vezes b. E o z será z1 mais t vezes c. Essa equação que eu acabo de escrever aqui são chamadas de equações paramétricas. Ela fica evidenciado os parâmetros t ficam evidenciados, ó, o t que está tudo aqui, e aqui está uma equação paramétrica. Alguns cuidados você tem que ter aqui. O t é um multiplicador de quantas vezes o vetor v é multiplicado, né, ampliado ou reduzido, somado ao a para chegar no ponto P. Quando essa condição é satisfeita, quando existe um t que atende essa equação, eu digo que o ponto P pertence à reta. Bem legal isso. Agora, cuidado. Esse valor de t, ele tem que ser um único para gerar o ponto P que está aqui. Se quando a gente resolver essa equação, você perceber que o t, ele dá um valor aqui, que sempre tem solução isso aqui, tá? Mas aqui não tem solução. Opa, dá um número diferente. Aqui dá um número diferente, ou um único número diferente, dois iguais, já era. Isso é condição para mostrar que o ponto que você quer testar não pertence à reta. A gente vai fazer isso num exemplo bem completo. Se segure. Agora vamos fazer um exemplo para determinar a equação paramétrica de uma reta. Nesse caso, eu sei que a reta passa no espaço no ponto A, de coordenadas 2, 3 e menos 4, e tem como direção o vetor diretor 1, menos 2 e 3. Eu vou fazer 5 coisas. Primeiro, vamos escrever a equação paramétrica dessa reta R, que eu sei que passa por A e tem a direção de V. Depois, eu vou encontrar o que o parâmetro t faz para gerar os pontos B e C. O ponto B será gerado pelo parâmetro t igual a 1 e o ponto C pelo parâmetro t igual a 4. Vamos tentar entender o que é isso aqui. Depois, vamos determinar o ponto de R, cuja abscissa, cujo valor de x é 4. E depois, também, vamos verificar, usando o teste reta, o teste da equação da reta, vamos verificar se o ponto D e o E pertencem à reta R. O ponto E tem coordenadas 4, menos 1 e 2, e o E, 5, menos 4 e 3. E ainda, vamos verificar quais terão que ser os valores de M e N para que o ponto P de coordenadas M, 5 e N pertença à reta R. Um exemplo bem completo faremos agora no quadro. Então a gente vai fazer esse problema com as 5 alternativas, eu vou lembrando para você o que é cada uma delas. E eu sei que eu tenho um ponto que passa na reta, um vetor diretor. O primeiro item é para determinar a equação paramétrica. Aqui alguns comentários. Você pode fazer a dedução do zero. O que significa isso? Escrever a condição de paralelismo, a equação vetorial e aí a equação paramétrica. É o jeito que eu faço, mas é o jeito mais demorado de todos. Quando você vai fazer concurso ou prova ou quer fazer coisa mais rápida, é bom você entender o que significa cada um dos valores que aparece na equação paramétrica. Então, a gente vai fazer desse outro jeito, mas até para não ficar repetitivo, porque a gente já fez aí nesse vídeo, que já está ficando bem longo, né? Vamos lá, eu vou escrever essa equação, ela fica assim, ó.
A equação de uma reta paramétrica é x1 mais AT, y igual a y1 mais bt, e z é igual a z1 mais ct. Repara só que eu coloquei isso aqui, tem gente que também gosta de colocar isso em formulário, né? Preciso de formulário, decorar isso tudo. Eu também, é o mesmo comentário de antes, eu não decoro, eu lembro a dedução, acabei de fazer, daí eu até lembro, né? Mas eu lembro a dedução, eu lembro que é paralelo, eu vi isso na minha cabeça quando eu fui montar, você tem que ver o paralelismo. Quando você vê isso, você nunca mais vai esquecer o que é uma reta. E aí só você escrever, você escreve e pronto, sai a equação. Se não, você decora. E aí esse ponto x1, y1, z1 é a coordenada de um ponto qualquer que está na reta. A, B e C, coordenada do vetor diretor. Então o que isso aqui vai ficar nesse caso? O x vai ficar x1, que é 2, mais t. O y vai ficar y1, que é 1, e o b, que é menos 2, 1 menos 2t. E o z vai ficar... Opa, eu caguei aqui. Era 3 aqui, né? 3 menos 2t. E aqui, menos 4 mais 3t. Pronto. Escrevi as equações paramétricas. Ó, às vezes, o problema te dá a equação paramétrica montada. Ó. 1 menos 2, 3 é o vetor diretor, ou múltiplos disso. 2, 3 menos 4 é o ponto. Múltiplos disso, não. Cuidado. Isso é uma coisa que o pessoal erra e confunde bastante. Vamos ver a alternativa B? Eu quero encontrar os pontos B e C, cujos parâmetros são t igual a 1 e t igual a 4. Então, B, isso aqui vai ficar bem apagadinho, vou deixar só aquele B. Então, eu vou fazer, ó. O B é um ponto que o t é 1. Como que eu encontro, então? Basta substituir 1. Olha só, vai ficar x igual a 2 mais 1. Então, é o 3. O y é 3 menos 2 vezes 1, que isso dá 1, né? E o z é menos 4 mais 3 vezes 1, que dá menos 1. Qual que é o ponto B, portanto? B é 3, 1 e menos 1. Inclusive, esse parâmetro t é quantas vezes eu vou multiplicar o vetor diretor para somar no vetor A. Nesse caso é uma. 3, 1, menos 1. Tá certinho. E o ponto C? O ponto C, que eu quero determinar, tem o t igual a 4. Então, C tá o quê? T igual a 4. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. X é igual a 2 mais 4, então é 6. O Y é 3 menos 2 vezes 4, menos 8, que então dá menos 5. E o Z é menos 4 mais 3 vezes 4, isso dá 8. Então, o ponto D é o ponto... É D mesmo? É C. O ponto C é 6 menos 5 e 8. Haha, muito bem. O que mais? Determinar o ponto de R cuja abscissa é 4. Então, nesse caso, ó, vamos encontrar o ponto cujo x é igual a 4. Isso aparece bastante. Qual que é o ponto cujo x é igual a 4? Para isso, eu resolvo as equações. Então, vamos escrever assim, ó. X é igual a 2 mais t. Portanto, o 4 é igual a 2 mais t. E nesse caso, eu chego que o t é 2. Se eu encontrei o t, o y, nesse caso, é 3 menos 2t, e o t é 2, fica menos 1, e o z é menos 4 mais 3 vezes 2, que dá 2. Portanto, esse ponto agora é o ponto 4, menos 1 e 2. Abscissa, 4. Legal. Vamos fazer mais algumas coisas. Quero verificar se o ponto D e E pertencem à reta R. Então, primeira pergunta. Será que o ponto D de coordenadas 4, menos 1 e 2 pertence a R? Coisa que parece muito, hein? O que a gente vai fazer nesse caso? Vou substituir, ó. Então, vou fazer assim, ó. O x é 4. 4 é igual a 2 mais t. O y é menos 1. Menos 1 é igual a 3 menos 2t. O z é 2. 2 igual a menos 4 mais 3t. Então, isso aqui me leva a algumas equações. Na primeira, t é 2. Na segunda, menos 4 igual a menos 2t. T é 2 também. E na última, mais 6, t é 2 também.
Como o valor de t é igual em todos, o ponto D pertence à reta R. E o ponto E? Vamos lá. O ponto E tem coordenadas 5, menos 4 e 3. Será que ele pertence a R? É uma pergunta. Vamos verificar. Então, eu vou substituir. Ó. Vai ficar assim. 5 é igual a 2 mais t. Menos 4 é igual a 3 menos 2t. E 3 é igual a menos 4 mais 3t. Vamos ver o que acontece com essa equação? Ó. Ela diz, no primeiro caso, que o t é 3, sem problema nenhum, não houve conflito. Mas aqui, ó, 3... Ih, já cagou, ó. 3, menos 4 menos 3 menos 7 sobre menos 2 dá t igual a 7 meios. Nem preciso continuar, mas vamos continuar mesmo assim, ó. T dá 7 sobre 3, 7 terços. Como o valor de t é diferente, eu concluo que o ponto E não pertence à reta. Se você estiver duvidando, coloca num software, no GeoGebra, por exemplo, ou qualquer outro, e verifica onde estão cada um dos pontos. Constrói a reta pela equação que a gente determinou, que é essa aqui, e aí verifica onde os pontos estão. Pede mais uma coisinha, então eu vou colocar aqui. Determinar para que valores de m e n, o probleminha grande, né? A gente vai verificar se ele pertence ou não à reta. Então, vou fazer o E, que está aqui. Vamos lá. Eu quero verificar o ponto agora F, que é M, E5 e N. Ele tem que pertencer a R. Então, a mesma coisa. Você vai ver que a gente trabalha muito com equação. Alguns professores até começam um curso de geometria analítica e álgebra linear falando de sistema de equação, porque é muita. Mas aqui não é tão difícil ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer só diferente. Como eu sei que o y é 5, eu vou começar resolvendo o 5. Ó. 5 é igual a 3 menos 2t. Então, aqui você tem que t é igual a 2 menos 1. Legal. Então, m, que é o x, será igual a 2 mais t. Portanto, o m será 1. E o n, esse será menos 4 mais 3t. Opa, mas o t é menos 1. Então, vai ficar menos 7. Pronto. Achei. Problemão completo. Vamos continuar a aula. Ah, professor, mas o meu professor de matemática do ensino médio sempre me falou que por 2 pontos passam uma reta. Então, que eu defino 2 pontos por uma reta. Uma reta por 2 pontos. E olha só que interessante, isso é verdade, claro, mas na geometria analítica do ensino superior, esse não é o conceito raiz, o conceito que traz a noção de reta. Como você viu, a noção de reta vem da identificação de um único ponto e do vetor diretor apontando para que lado a reta é construída, de que forma, que direção a reta tem. Então, basta um ponto e o vetor diretor. Ah, mas e os 2 pontos? Nesse caso, o que acontece? Se você tiver um ponto e outro ponto, você pode construir o vetor diretor. Basta saber que o vetor diretor é qualquer vetor na direção da reta, inclusive o vetor AB. Essa é uma estratégia. O que você precisa perceber aqui só é que não há uma única equação da reta, porque você pode escrever qualquer vetor diretor, não precisa ser unitário, não precisa ser de A a B, pode ser de B a A, pode ser meio de AB, pode ser qualquer combinação que saia de A e venha que tenha a direção de AB. E não precisa ser necessariamente no ponto A, se você tem um 2, você pode sair do ponto B. Isso é uma coisa que no começo é meio confuso para quem gosta de uma matemática um pouco mais engessada, mas ela é muito libertadora para você conseguir compreender como se constrói cada um desses conceitos. Vejamos isso nesse exemplo. Aqui eu quero escrever equações paramétricas de uma reta que passa por A e B. O A tem coordenadas 3, menos 1 e menos 2, e o B 1, 2 e 4. Bora! Então eu falei que a gente pode definir retas por 2 pontos, mas aqui na geometria analítica do ensino superior, você lembra de uma coisa. Uma reta é definida por um ponto e um vetor diretor. Ah, mas eu tenho 2 pontos, o que eu faço? Você cria o vetor diretor. Afinal de contas, nós sabemos que o ponto A e o ponto B, ambos pertencem à reta que você quer determinar. Então, basta construir um vetor diretor. Por exemplo, o vetor que vai de A até B. Entretanto, você pode fazer de várias formas. Você pode construir de B até A, não tem problema. De A até metade de B, só para complicar a tua vida, mas também pode.
Enfim, o que eu quero dizer é que existem infinitas possibilidades de vetor diretor. O importante é você construir um que seja efetivamente o vetor diretor. AB, BA, menos BA, tanto faz, a forma que você quiser. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou escrever o vetor diretor. Eu vou escrever AB, porque eu quero. Mas se quiser escrever BA, a equação vai ser outra, mas lembre-se que a equação, ela não sei porque você tem, mas tem uma só, isso aí não tem nada a ver. O importante é que a equação, ela tem que ser um teste, uma propriedade que valide que os pontos P pertencem à reta. Vamos fazer o AB, vetor AB é B menos A. B menos A, 1 menos 3 dá menos 2, 2 menos 1 dá 3 e 4 menos 2 dá 6. É um vetor diretor. Ah, professor, não gostei dele, posso usar outro? Pode, você pode usar menos 1, não, vai ficar feio. Menos 1, 3 meios e 3, pode. Menos 4, 6 e 12, pode. Qualquer múltiplo do vetor diretor também é diretor da reta que a gente quer. Legal, essa diretoria aqui é muito democrática, todo mundo é diretor. Vamos lá, como que eu vou determinar agora a equação paramétrica? Lembre-se que a equação da reta R será da seguinte forma. X é igual a x0 mais AT, o y será y0 mais bt e o z será z0 mais ct. Então é só você substituir. Olha só, o x. Quem é o x0? x0, y0, z0 são as coordenadas de um ponto que passa na reta. Ora, você tem até ponto a mais, você tem 2, basta 1. Você pode pôr o A ou pode pôr o B, tanto faz. Vai mudar a equação, mas eu já falei que isso não importa. Aqui, ó, 3, menos 1 e menos 2, coordenadas de um ponto. Agora eu vou colocar mais A vezes o T. O A é esse aqui, ó, são as coordenadas do vetor V. Então fica menos 2T, mais 3T, mais 6T. Fechou. Tá aí, ó, x, y, z, e escrevi as equações paramétricas de uma reta que passa por 2 pontos. Acabou, vamos em frente. Então, há outra forma ainda de escrever as equações da reta. O grande problema da equação paramétrica é que há infinitas equações diferentes para a mesma reta, o que pode ser uma coisa estranha, mas faz parte do jogo. E o parâmetro t, ele não tem assim um significado prático assim tão interessante. Quer dizer, quando eu fiz o exemplo anterior de 2 pontos conectando uma reta, o parâmetro t mostrava quantas vezes eu me afasto de A até B, essa distância. Então, se eu faço o vetor diretor AB, o parâmetro t igual a 1 indica que eu saí de A, se eu construir a partir de A, uma vez, 2, 2 vezes, 3 e assim por diante. Então, esse parâmetro, ele depende, porque você pode construir o vetor diretor de qualquer forma. Então, uma estratégia aqui é nós eliminarmos o parâmetro t da jogada. Quando fizermos isso, geraremos as equações simétricas. É o que a gente vai fazer agora. Então, nós determinamos a equação paramétrica, fizemos exercícios sobre ela, e nós vimos que ela é chamada de paramétrica porque há um parâmetro, o t, que define a função, que vai me mostrando os diferentes pontos da reta. Então, o t igual a 1 gera um ponto, t igual a 2 outro, e existem infinitos valores de t, inclusive negativos, inclusive fracionários, enfim, irracionais, então, qualquer valor de t que você coloca aqui gera um ponto que está na reta. Legal. Só que esse parâmetro t, ele na prática nos atrapalha um pouco, principalmente quando você quer simplificar as coisas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como o t ele precisa ser igual em todas as equações, eu vou isolar em cada uma delas. Perceba na primeira que vai ficar x menos x0 divididos por A. E há uma característica. Para o ponto P, x, y, z pertencer à reta R, que é essa daqui, eu preciso garantir que esse valor de t é igual em cada uma das equações. Na segunda, eu terei y menos y0 sobre b. E na terceira, z menos z0 sobre c. Essa equação que eu acabei de escrever aqui, que na verdade são várias equações, né, é chamada de equações simétricas. O que você tem que saber da equação simétrica? Primeiro, que o valor de t ele acaba desaparecendo. Você fica com apenas essas 3 parcelas. Que mais? Que o menos x0, y0 e o z0 são as coordenadas de um ponto que pertencem à reta. Afinal,
eu já sabia isso aqui, ó. x0, y0, z0, não era isso daqui? Se eu encontrar uma equação que tem esse formato, garanto para vocês, é uma reta que passa no ponto x0, y0, z0. Além disso, eu extraio diretamente qual que é o vetor diretor, A, B, C. Um deles, múltiplos também serão. Então essa é a equação simétrica. Vamos ver no próximo bloco com um exemplo como isso funciona. Agora nós vamos determinar a equação simétrica a partir de uma reta, ela passa no ponto A de coordenadas 3, 0 e menos 5, com a direção do vetor diretor 2, 2 e menos 1. Aqui tem uma coisa interessante. Nós poderíamos fazer a dedução que eu tenho carregado a aula toda, construir o paralelismo, fazer a forma paramétrica e encontrar a forma simétrica. É a forma que eu gosto de fazer, inclusive. Mas se você pretende fazer prova, fazer concurso ou qualquer coisa do tipo, o ideal é você fazer de uma forma mais direta. Já vamos construir a equação simétrica e entender como, nos seus elementos, nos seus parâmetros, aparecem o vetor diretor, algum vetor diretor e algum ponto que passa por essa reta. Então vamos fazer sem fazer toda a dedução, embora conhecer toda a dedução vai te permitir resolver todos os problemas em geometria analítica. Vamos lá? Então a gente consegue determinar a equação simétrica, sendo que eu sei que a reta passa em A e tem esse vetor diretor. Uma das equações. Como que isso aqui funciona? Deixei ela aqui para vocês, para a gente escrever, ó. x0, y0, z0, A, B e C. Só substituir. Ó, fica x, não gostei dessa cor, tudo preto agora, tá acabando a tinta. X menos x0, que é 3, divididos por 2, igual a y menos 0, então fica só y, divididos por 2, e o z mais 5, divididos por menos 1, vai ficar menos 1 assim. Pronto. Essa aqui é a equação simétrica. Algumas equações tem aqui, né? Mas, enfim, já escrevi a equação simétrica. Vamos em frente. Existe mais uma equação da reta para a gente ver hoje, chamada de equação reduzida. O interessante é que a equação reduzida, no ensino médio, é aquela equação y igual a x mais b, ou y igual a mx mais n, não sei como seu professor tratava. Enfim, essa é a equação reduzida. E ela é interessante porque ela é mais simples, ela é reduzida, mas esse termo reduzida, ela nos prejudica na geometria analítica que a gente está vendo agora, porque ela não representa todas as equações possíveis, existentes. Geralmente, quando a gente faz uma equação reduzida, nós já estamos caminhando para o campo da função e ela... Então, nesse exemplo, eu vou ver a equação reduzida, só que num exemplo. Nesse aqui, a reta foi definida por um ponto e um vetor diretor. Cansou de entender nessa aula que é assim, né? O ponto A tem coordenadas 2, menos 4 e menos 3 e o vetor diretor 1, 2 e menos 3. Vamos escrever as equações reduzidas da reta R na variável x, mas você pode escrever na variável y, na variável z, tanto faz. Façamos isso então. Para mostrar a equação reduzida, o último formato de reta que a gente vai ver nessa aula, eu vou partir da simétrica num exemplo aplicado. Você poderia deduzir uma equação geral dela, mas eu não acho que é muito interessante. Vamos fazer isso daqui para ver. Como que faz para encontrar a equação simétrica? Vamos escrever ela rapidinho aqui, ó. X menos 2 sobre 1 igual a y mais 4 sobre 2 igual a z mais 3 sobre menos 3. Essa é a equação simétrica. O que é escrever a equação reduzida? É a gente desenvolver uma equação que fique cada um expressa em termos de uma única variável. Então eu vou fazer assim, ó. Vamos olhar essa equação com essa. Eu vou escrever tudo em termos da variável x. Então eu vou escrever assim, ó. X menos 2 sobre 1, isso é igual a y mais 4 sobre 2. Eu vou escrever y em função de x. Então vai ficar assim, ó. Y mais 4 é igual a 2x menos 4 e o y é igual a 2x menos 8. Essa equação é chamada de equação reduzida. Mas eu ainda escrevo mais uma coisa. Vou escrever z reduzido a x. Vai ficar assim, ó. X menos 2 sobre 1. Isso também é igual a z mais 3 sobre menos 3. Vamos resolver essa equação? Ó. Vai ficar assim, ó. Z mais 3 é igual a 6
menos 3x. Portanto, z é igual a 3 menos 3x. Olha só, escrevi essas duas equações. Essa forma aqui é chamada de equação reduzida da reta R na variável x. Agora, o que eu vou fazer, você ficou aqui até o final, nossa, você tem que entender isso que eu vou fazer. Ó. A reta R é uma reta composta por pontos que eu não conheço. Mas se eu determinar o primeiro e chamar de x, pode ser 1, 2, 3, automaticamente eu sei qual é o valor de y. 2x menos 8. E automaticamente eu sei qual é o valor de z. 3 menos 3x. Essa forma aqui mostra para mim que a reta pode ser escrita na forma de um único parâmetro, que eu determinei nesse caso por x, mas podia ser y, podia ser z, podia ser k, podia ser qualquer coisa. O importante é que basta um único parâmetro para eu determinar a reta. Esse resultado que mostra que a dimensão da reta no espaço vetorial é 1, é uma coisa que a gente estuda em álgebra linear, então faz parte desse curso. Mas eu não vou apressar e colocar o burro antes da carroça. Então, a gente vai terminar essa aula agora, porque não tem mais nada para fazer. Você que gostou, ficou até o final, comenta aí. Depois diga se fez sentido, se ficou em dúvida em qualquer uma. Você vai me mandar mensagem, quem responde sou eu mesmo. Então, é só mandar aí. Um abraço. A gente se vê na próxima aula, porque o assunto de reta não acabou. Ainda temos que tratar ângulo entre retas e posição relativa entre retas e entre... só retas, e reta e ponto. Entre reta e ponto. Eu já fiz o de ponto. A gente vê. Lá na frente você procura aí o que tem no canal, tá bom?